Bem-vindos ao nosso debate. Hoje a gente vai analisar um momento realmente decisivo na história da igreja primitiva, que está lá registrado em Atos, capítulo 15. Exatamente. Nós vamos falar sobre a Assembleia de Jerusalém, né? Aquele encontro onde os apóstolos e os presbíteros eles tiveram que deliberar sobre uma questão bem espinhosa que ameaçava assim dividir a igreja. Como incluir os gentios e o que exigir deles, né? O material que a gente está usando hoje, que inclui notas de estudo da CPAD e também um comentário atribuído a Nicodemos, detalha bem essa reunião e a carta que saiu de lá que foi enviada para as igrejas de Antioquia, Síria e Cilícia. Certo? E a questão central que a gente vai explorar aqui é qual é a natureza e, principalmente, a relevância que continua, que perdura, daquelas 4 abstenções específicas: comida sacrificada a ídolos, sangue, carne de animais sufocados e imoralidade sexual que essa Assembleia determinou para os cristãos gentios. Olha, a minha perspectiva vai ser que essas exigências foram fundamentalmente concessões, bem pragmáticas, sabe? E culturalmente sensíveis, claro. Essenciais para a unidade da igreja naquele momento histórico, naquele contexto específico, mas que a aplicação direta, literal, hoje é bem limitada. E eu vou argumentar que é verdade, elas estão ligadas ao contexto, não dá para negar. Mas essas abstenções não foram só um jeito de apaziguar os ânimos, um expediente. Para mim, elas refletem princípios éticos, sabe? E de sensibilidade mútua, que foram guiados pelo Espírito Santo e que têm implicações, lições, que vão muito além daquela situação inicial. Bom, a minha posição, ela se baseia primeiro na própria linguagem que a gente encontra lá em Atos 15, verso 28. Diz assim: "Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais." A menção explícita ao Espírito Santo ali, lado a lado com a decisão humana dos apóstolos e presbíteros, para mim sugere mais do que uma simples aprovação divina do desejo de paz. Indica, na minha opinião, uma orientação específica na formulação da resolução, incluindo aquelas 4 abstenções listadas logo depois no verso 29. Essas proibições, coisas sacrificadas a ídolos, sangue, carne sufocada e imoralidade sexual, ou porneia, né, no grego, elas não me parecem, assim, aleatórias. Como o comentário de Nicodemos que a gente está usando detalha bem, esses eram pontos de extrema sensibilidade para a comunidade judaica. Tinha raízes profundas, né? Séculos de tradição e interpretação da lei tocavam em questões de idolatria, o respeito sagrado pela vida simbolizado pelo sangue, a pureza moral. Eram barreiras culturais bem significativas. E a inclusão da imoralidade sexual, que, como Nicodemos sugere, muito provavelmente não era só a fornicação geral, mas também práticas específicas, tipo prostituição ritual, comum em cultos pagãos da época. Isso aponta para uma preocupação moral universal. Não era só sobre dieta ou ritual para agradar os irmãos judeus, entende? Por isso eu vejo essas diretrizes como um modelo, sabe? Um exemplo de como a liberdade cristã, que tinha sido recém-afirmada para os gentios, devia ser exercida com responsabilidade, com amor, com consideração pelo próximo. Elas estabelecem princípios que duram sobre convivência, respeito mútuo, testemunho eficaz. E isso está alinhado com a ideia, como a seção Verdade e Prática das lições CPAD aponta, de que a igreja, como um corpo organizado, precisa de princípios claros para sua ordem, para a edificação de todos. Entendo. Me permite abordar isso por um ângulo um pouquinho diferente? Eu acho que é fundamental para a gente entender essa decisão, notar primeiro o que a Assembleia não exigiu. Atos 15 deixa muito claro ali nos versos 1, 5 e 24, e o Nicodemos reforça isso, que tinha uma facção judaizante querendo impor a circuncisão e a guarda completa da lei de Moisés como condição para a salvação dos gentios. E isso foi categoricamente rejeitado. O pilar central que foi reafirmado com muita força por Pedro e por Tiago foi a salvação exclusivamente pela graça, através da fé em Jesus Cristo. Um ponto fundamental que as lições CPAD também destacam bastante. É nesse contexto que as 4 abstenções aparecem.
Elas são apresentadas como coisas necessárias, Atos 15, 28, e um encargo que não deveria ser ultrapassado. Essa linguagem, para mim, indica muito fortemente que elas foram selecionadas porque eram os pontos de maior atrito cultural e religioso no dia a dia, sabe? Aquelas coisas que mais impediam a comunhão, especialmente o compartilhar das refeições entre judeus e gentios convertidos. O Nicodemos explica bem essa versão profunda que os judeus tinham a práticas como comer carne com sangue ou participar, mesmo que indiretamente, de rituais idólatras. E a quarta proibição, a imoralidade sexual, a porneia. Embora seja universalmente condenável, claro, ela estava muitas vezes associada a práticas de culto pagão. Isso a tornava um ponto de repulsa adicional para os judeus e uma área óbvia de distinção para os novos cristãos. E veja só a reação dos gentios lá em Antioquia quando receberam a carta, em Atos 15, 31. Eles se alegraram pelo consolo. Essa alegria, para mim, não parece ser a de quem recebe um novo código moral, mas sim um alívio. O alívio por não terem sobre si aquele jugo pesado da lei mosaica e aceitando essas 4 restrições como concessões razoáveis pela paz e pela unidade. Como Nicodemos diferencia, eram condições para comunhão harmoniosa, não para salvação. Por isso, a ênfase duradoura, na minha leitura, deve estar no princípio maior que foi estabelecido. A salvação é pela graça e a liberdade que vem disso deve ser vivida com amor e responsabilidade como material de apoio sobre liberdade cristã das lições CPAD argumenta. E não na aplicação literal e fora do tempo dessas 4 regras específicas desvinculadas do seu propósito original, que era mediar um conflito cultural bem agudo. Você toca num ponto crucial, sim, sobre o alívio dos gentios e a rejeição da lei para a salvação. Nisso a gente concorda totalmente. Agora, eu discordo um pouco da sua caracterização do propósito das abstenções como sendo primariamente pragmático ou só uma concessão cultural. A unidade era sem dúvida um objetivo central. Tanto Nicodemos quanto as lições CPAD enfatizam isso. Mas a forma como buscaram essa unidade, isso importa, né? Não me parece que foi só uma negociação diplomática para evitar um conflito superficial. As restrições escolhidas, elas visavam construir pontes, mas sobre um fundamento de respeito mútuo. Respeito por valores que, para os irmãos judeus, eram essenciais, carregados de significado espiritual. Isso reflete, a meu ver, uma sensibilidade ética mais profunda, que vai além da mera conveniência. E aí eu volto para a frase de Atos 15, 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, como sendo divinamente sábia para aquele momento e como o caminho para a unidade. A inclusão da imoralidade sexual, que tem uma base moral universalmente reconhecida dentro da ética judaico-cristã, junto com as outras 3 restrições, que são mais ligadas a rituais e dietas, reforça essa ideia para mim. Não era só sobre o que se comia, mas sobre como viver de forma santa, separada, respeitando a consciência do outro. Tinha ali um fundamento ético mais amplo sendo aplicado àquela situação específica. Entendo o seu ponto, mas a força do contexto imediato me parece muito grande aqui. Vamos lembrar como a crise começou, né? Atos 15, versos 1 e 2 e depois o 24, alguns que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Isso causou não pequena dissensão e contenda. Quer dizer, a Assembleia foi convocada para resolver essa crise específica, que foi provocada por uma exigência legalista. Então, a solução precisava necessariamente abordar os pontos de maior atrito cultural e religioso identificados, que eram justamente aqueles que o Nicodemos detalha como repulsivos para a sensibilidade judaica. A frase "não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias", Atos 15, 28, para mim soa claramente como uma delimitação minimalista. O foco era remover os obstáculos mais óbvios, mais imediatos, para a comunhão e para a paz, sem impor o fardo completo da lei. E quanto à reação dos gentios lá em Antioquia, Atos 15, 31, aquele consolo ou exortação que trouxe alegria,
Eu interpreto como o conforto de saberem que a salvação deles pela graça estava confirmada e que as exigências para a convivência eram limitadas, específicas e não um novo código super abrangente. Isso me parece apoiar a visão de que foram entendidas primariamente como concessões necessárias para a unidade naquele momento histórico, sabe? E não como um conjunto de leis morais divinamente ordenadas em cada detalhe para aplicação universal e atemporal. A alegria veio da liberdade que foi confirmada, não da imposição de novas regras, mesmo que fossem mais leves. Mas então, como você interpreta o papel específico do Espírito Santo nessa formulação? A frase pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, Atos 15, 28, que é destacada como central também no texto áureo das lições CPAD, não dá para minimizar isso, né? Para mim ela implica um endosso divino explícito à decisão completa. Não só ao princípio geral da salvação pela graça ou a busca pela paz. Sugere que a sabedoria contida nessas orientações específicas foi reconhecida coletivamente como o caminho guiado pelo Espírito para alcançar a unidade na verdade e no amor. Veja a composição da delegação que foi enviada para comunicar a decisão. Paulo e Barnabé, claro, apóstolos aos gentios, mas acompanhados por Judas, chamado Barsabás, e Silas. Eles são descritos como homens notáveis entre os irmãos, Atos 15, 22, e, o que é crucial, como profetas, Atos 15, 32. O envio de profetas para entregar e explicar a decisão reforça a dimensão espiritual e autoritativa da resolução. Não foi só uma negociação humana bem-sucedida. Foi um processo de discernimento espiritual coletivo, onde a comunidade buscou e reconheceu a direção do Espírito Santo na solução concreta que eles encontraram. Essa validação espiritual, para mim, confere um peso diferente às 4 abstenções. Olha, eu não nego a orientação do Espírito Santo em todo o processo, de forma alguma. O Espírito foi claramente quem moveu os corações. Isso ficou evidente nos testemunhos poderosos de Pedro sobre a conversão de Cornélio, né? E de Paulo e Barnabé sobre os sinais e prodígios que Deus fez por meio deles entre os gentios. Ambos os relatos estão lá em Atos 15 e são detalhados no comentário de Nicodemos. O Espírito guiou o reconhecimento fundamental. Deus estava derramando sua graça sobre os gentios, independentemente da lei. O Espírito também guiou a busca por uma solução que preservasse tanto a verdade do Evangelho, salvação pela graça, quanto a unidade vital da Igreja. A minha leitura da frase pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, com ênfase nesse e a nós, é que ela reflete precisamente essa dinâmica. O Espírito deu a direção geral, graça, inclusão, busca pela paz. E a comunidade, nós, usando a sabedoria que Deus deu, aplicou essa direção ao contexto específico, escolhendo as concessões que pareciam mais eficazes para resolver o conflito imediato. O Espírito validou o processo de deliberação respeitosa e rasa, a reafirmação da verdade central e a busca pela unidade. Isso não significa necessariamente que cada detalhe pragmático adotado, como a proibição específica de comer carne sufocada, se tornou uma lei divina imutável e descontextualizada para todas as culturas e épocas. A orientação divina estava no o que fundamental, salvação pela graça para todos, e no como buscar a solução, com sabedoria, amor, foco na unidade. Mas a aplicação prática específica, estas coisas necessárias, foi a resposta humana guiada àquela situação particular. Essa distinção me parece um pouco sutil demais e talvez até um pouco perigosa, porque pode levar a gente a relativizar partes da decisão que foram apresentadas como um todo, como algo coeso. Mesmo que tenham sido motivadas pelo contexto inicial, as abstenções tocam em princípios com uma clara ressonância contínua na vida cristã. Vamos pensar, a abstenção de coisas sacrificadas a ídolos é um chamado para evitar qualquer participação ou aparência de idolatria. É um princípio fundamental. A proibição do sangue, embora ligada a leis dietéticas judaicas, também carrega um simbolismo profundo de respeito pela vida, que é um valor cristão central. E a proibição da imoralidade sexual é, obviamente, um preceito moral que transcende qualquer contexto cultural específico.
O Decreto de Jerusalém aplicou esses princípios universais à interação judaico-gentílica do século I, mas a base moral por baixo disso e a necessidade de sensibilidade mútua dentro da comunidade cristã, isso permanece absolutamente relevante. O princípio de Paulo de fazer tudo com decência e ordem, 1 Coríntios 14:40, que é citado nas lições CPAD, e a advertência que a gente encontra no material de Nicodemos sobre não usar a liberdade cristã de forma a causar escândalo ou tropeço para o irmão mais fraco, tudo isso ecoa a sabedoria prática desse decreto. Ele estabeleceu um modelo valioso de como lidar com a diversidade na igreja. Afirmar a liberdade em Cristo, sim, mas exercê-la com responsabilidade, com amor e com consideração ética pela consciência do outro. Sim, eu reconheço a força do seu argumento sobre os princípios por trás disso, mas eu insisto que a forma específica como esses princípios foram aplicados no decreto está muito ligado ao contexto do século I. A aplicação literal de regras sobre não comer sangue ou carne de animais sufocados, como Nicodemos explica bem, visava diretamente facilitar a comunhão à mesa com cristãos de origem judaica, que ainda mantinham convicções muito fortes baseadas nas leis dietéticas mosaicas. Fora desse contexto específico de interação direta e do risco de quebrar a igreja, a relevância literal dessas proibições de dieta parece diminuir, né? O próprio apóstolo Paulo, mais tarde, escrevendo aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 8-10, ele aborda a questão da carne sacrificada a ídolos de uma maneira mais nuançada. Ele foca na consciência individual e no amor ao irmão, permitindo o consumo em certas circunstâncias, como quando é vendida no mercado, por exemplo. Isso sugere uma evolução na aplicação do princípio para além da regra estrita de Jerusalém. E quanto à imoralidade sexual, embora seja sempre condenável na ética cristã, claro, a sua inclusão nesta lista específica, ao lado de questões de dieta e potencialmente rituais, a conecta fortemente ao objetivo pragmático de facilitar a convivência imediata. Como o Nicodemos aponta, a associação comum entre certos tipos de imoralidade e os cultos pagãos tornava essa proibição particularmente importante para distinguir os cristãos do ambiente idólatra e para evitar ofender profundamente a sensibilidade judaica. Portanto, o legado duradouro e universal que eu tiro de Atos 15 não é a adesão perpétua a essa lista específica de 4 itens como um código legal, mas sim a afirmação poderosa da salvação pela graça para todos, o chamado ao exercício responsável da liberdade cristã, como enfatizado no material de apoio das lições CPAD sobre o tema, e a busca incessante pela unidade em amor. Trata-se de não transformar concessões contextuais feitas por causa da paz em requisitos legais para salvação ou comunhão em todos os tempos. Um ponto que o Nicodemos também frisa ao dizer que estas não eram condições para a salvação, mas para a harmonia. Bom, em resumo, eu mantenho que a decisão de Jerusalém, embora tenha sido provocada por uma situação específica, ela transcende um mero pragmatismo. Foi um ato divinamente orientado, não apenas na sua conclusão teológica central, a afirmação da graça, mas também na sua abordagem prática, pastoral. As 4 abstenções, incluindo a importante proibição da imoralidade sexual, estabeleceram um precedente vital sobre como a diversidade dentro da igreja deve ser gerida, com sensibilidade ética, com respeito mútuo pela consciência do outro e um compromisso com a santidade. Elas refletem valores cristãos fundamentais que continuam a nos guiar na tarefa complexa de buscar a unidade sem comprometer a verdade ou ferir desnecessariamente aqueles por quem Cristo morreu. E eu concluo reiterando a minha visão de que o decreto de Atos 15 foi, acima de tudo, uma resposta pastoral muito sábia, guiada pelo Espírito, a uma crise aguda que ameaçava quebrar a igreja que estava nascendo ali em linhas étnicas e culturais. A genialidade dele reside em afirmar a primazia absoluta da graça para a salvação de todos, ao mesmo tempo em que implementou concessões mínimas e contextuais focadas nos maiores pontos de atrito cultural da época para preservar a unidade essencial do corpo de Cristo. O legado principal disso para nós hoje não está na replicação literal e descontextualizada daquelas 4 regras específicas como um novo código legal, mas sim na celebração contínua dessa graça libertadora
libertadora e na prática da nossa liberdade cristã com profunda responsabilidade, amor ao próximo e um compromisso incansável com a paz e a unidade da Igreja. É evidente que a interpretação desse evento histórico fundamental continua complexa, né? E suscita diferentes ênfases. Não há dúvida, porém, que a Assembleia de Jerusalém foi absolutamente vital. Ela não só afirmou a verdade central do Evangelho, salvação pela graça mediante a fé, mas também demonstrou um caminho para preservar a unidade da Igreja no momento crítico da sua expansão para o mundo gentil. Exato. E a gente espera que esta análise das diferentes perspectivas sobre o significado e a relevância do Decreto de Jerusalém, baseada no material de Atos 15 e nos comentários de apoio, estimule cada um a refletir mais profundamente sobre esse equilíbrio delicado e sempre atual entre a fidelidade à doutrina, o exercício sábio da liberdade cristã e a busca fervorosa pela harmonia comunitária. Há certamente muito mais a explorar sobre o desenvolvimento, os desafios e a sabedoria prática da Igreja nos seus primórdios, que estão contidos nesse relato bíblico tão rico.